Olá! A nossa análise de hoje mergulha numa obra que convida a gente a repensar, a repensar tudo. É o filme Ponto de Mutação, que se baseia no trabalho do físico Fritjof Capra. A proposta aqui é explorar uma mudança bem profunda na forma como a gente enxerga o mundo e o nosso papel nele. E para começar, vamos com uma pergunta que, olha, é o ponto central de toda essa conversa. Sabe aquela sensação de que muitas vezes a gente tenta consertar uma coisa e acaba criando um problema talvez até maior em outro lugar? Pois é. O filme defende que a raiz disso tudo está no nosso jeito fragmentado de ver a realidade. A história, então, leva a gente para um lugar incrível, a ilha de Mont-Saint-Michel, na França. E lá, por acaso, três pessoas bem diferentes se encontram. Temos a Sônia, uma cientista que está passando por uma crise, o Jack, um político meio frustrado com a carreira, e o Thomas, um poeta. Esse encontro, que parecia ser só um acaso, dá o pontapé inicial para uma conversa que pode de fato mudar tudo. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente conseguir sacar a nova ideia, primeiro a gente precisa entender a antiga. Aquela visão de mundo que, por séculos, dominou o pensamento no Ocidente e que, vamos ser sinceros, até hoje influencia muitas das nossas decisões. A cientista, a Sônia, é quem começa a explicar esse modelo cartesiano-newtoniano. A ideia central aqui, gente, é a fragmentação. Pensa assim, se o universo é uma máquina gigante, tipo um relógio, para entender como ele funciona, o que a gente faz? Desmonta, estuda cada pecinha separada. E nessa visão, tanto a natureza quanto nós, seres humanos, somos vistos como mecanismos. Complexos, claro, mas no fim das contas, só mecanismos. E o curioso é ver a reação do político, o Jack, a essa ideia. Para ele, essa visão de mundo é perfeita, é super prática, direta. Parece que se encaixa como uma luva no mundo concreto dele, o da política, onde os problemas precisam ser divididos, compartimentados e resolvidos de um jeito bem objetivo. Só que aí a Sônia vem e propõe uma virada de chave radical. Ela joga no ar. E se o mundo não for uma máquina? E se for, na verdade, um baita sistema vivo, pulsando o tempo todo? A visão sistêmica é o oposto total. Em vez de fragmentos, a Sônia fala em interconexão. Onde o modelo antigo viu um universo previsível, esse novo enxerga um sistema que está sempre evoluindo. Em vez de quebrar para entender, a visão sistêmica diz que a gente só entende o todo se olhar para as relações entre as partes. Não é um monte de peças, é uma teia. E o ponto central é este aqui, a teoria dos sistemas vivos. Ela diz que um sistema vivo pode ser uma célula, pode ser um ecossistema inteiro. Ele mesmo estabelece sua própria ordem. Ele não é só uma massa de modelar nas mãos do ambiente. Não. Ele se organiza, mantém sua identidade e, ao mesmo tempo, fica trocando energia e informação com tudo que está ao redor. E como esses sistemas fazem essa mágica? Basicamente, através de duas capacidades incríveis. A primeira é a autorrenovação. É a habilidade de se reconstruir o tempo todo, mas sem deixar de ser o que é. E a segunda é a autotranscendência. A capacidade de ir além de si mesmo, de aprender, de crescer, de criar coisas novas. Agora a gente chega no clímax da conversa. É aquele momento em que a discussão deixa de ser só teoria e vira uma revelação pessoal e política bem profunda para cada um dos personagens. É o verdadeiro ponto de mutação. Para o Jack, o político, esse é o clique. Ele percebe que essa nova forma de ver o mundo não é só papo de cientista, é uma fonte de poder real para resolver os problemas dele. Ele entende que compreender as conexões e os sistemas pode transformar a realidade política. E na hora, já convida a Sônia para ajudar ele a botar tudo isso em prática. Mas aí, quando tudo parece resolvido, o poeta Thomas lança um desafio. Ele olha para Sônia e solta essa frase poderosa. Ele está lembrando ela que não basta entender o universo com a cabeça, é preciso sentir. A verdadeira transformação é para dentro, é aplicar essa visão conectada na própria vida. Isso nos leva direto para a aplicação no mundo real, né? Como é que essa mudança de uma visão de máquina para uma visão de sistema aparece na prática? A saúde pública é um exemplo perfeito. O modelo antigo, o mecanicista, foca em curar a doença. Ele reage depois que o problema já aconteceu. Já a abordagem sistêmica, ela foca em promover a saúde. O objetivo é preservar a vida, é evitar que as doenças apareçam, entendendo o ser humano como um todo, integrado com o seu ambiente. No fim das contas, todo mundo ali é transformado. O Jack segue em frente com uma visão política muito mais integrada. E a Sônia? Bom, ela aceita o desafio do poeta. A cena final, em que ela se reconecta com a filha, mostra que ela finalmente está pronta para aplicar essa visão de mundo na sua própria vida.
naquilo que mais importa. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. Se a gente assumir de verdade que tudo e todos estão ligados de alguma forma, o que isso muda nas nossas escolhas do dia a dia, nas nossas comunidades, no nosso futuro? A grande mudança, talvez, comece justamente na forma como a gente escolhe ver o mundo.